Olha, você sabia que essa história de usar cosméticos é, assim, super antiga? Vem lá do Egito Antigo, Cleópatra já usava óleos, pigmentos. Milenar, né? Exato. E hoje o Brasil, nossa, é um dos maiores mercados do mundo. Foi o quarto em 2018. É muita coisa. Muita coisa mesmo. E o mais doido é pensar que cada creme, cada shampoo, maquiagem, é pura química, né? Uma mistura super complexa. É fascinante. Tem ingredientes naturais, sintéticos, um universo ali dentro. Totalmente. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Queremos, assim, investigar um pouco mais a fundo esses componentes químicos que estão no nosso dia a dia. Entender para que servem, o que se fala sobre eles. Boa. Por onde a gente começa? Bom, acho que podemos começar pela base de muitos produtos, sabe? Principalmente os de limpeza, tipo o shampoo, o sabonete para o rosto, que são os tensoativos. Ah, os tensoativos. Eles que fazem a limpeza, né? Isso, eles são a chave. A molécula deles é curiosa. Tem uma parte que adora água e outra que adora óleo. Anfifílico a gente chama. Entendi. Tipo, uma parte gruda na sujeira, no óleo. Exato. E a outra parte se mistura com a água do enxágue e leva tudo embora. Formam umas estruturas tipo umas bolinhas, as micelas, que carregam essa sujeira. Que legal a explicação. E tem vários tipos, né? Os aniônicos são super comuns em shampoo e a Anvisa até regula a biodegradação deles. Aí tem os catiônicos, mais para condicionador. Uhum. E os não iônicos e anfóteros, que são mais suaves, usam muito em produto infantil, por exemplo. Interessante. E para dar aquela sensação macia, gostosa no cabelo ou na pele, aí entram outros componentes, imagino. Tipo silicones. Sim, os emolientes em geral. Os silicones são super famosos, principalmente para cabelo. Eles criam tipo uma película, sabe? Sei, aquela que deixa o cabelo brilhando na hora. Parece uma maquiagem pro fio. Exatamente, uma maquiagem capilar. Ajuda a controlar o frizz, protege do calor do secador. Mas sempre tem aquela discussão, né? Se acumula, se não trata de verdade. Pois é, esse filme protege, mas não penetra para tratar a estrutura do fio. E tem a questão do acúmulo, sim, principalmente dos silicones que não dissolvem em água. Ah, os insolúveis? Isso, esses precisam de um shampoo mais forte, com sulfato, para sair. Já os solúveis saem só com a água mesmo. Por isso que às vezes recomendam usar um shampoo anti-resíduos. Entendi. E além de silicone, tem outros emolientes. Tem sim, óleos, ceras, inclusive os petrolatos, que são derivados do petróleo, são baratos, mas também geram controvérsia, né? Questões ambientais, de pureza. Certo. Bom, saindo um pouco dessa parte de estrutura e limpeza, tem aqueles ingredientes com funções bem específicas, né? Tipo para clarear mancha de pele, melasma, por exemplo. Exato. Aí entram os chamados ingredientes ativos. Para clareamento, a gente pode citar a vitamina C, o ácido cógico, ácido tranexâmico. Eles agem diminuindo a produção da melanina, que dá a cor da mancha, ou ajudam a pele a se renovar. E falando em pele, um ativo que não dá para esquecer é o filtro solar. Essencial. Mas como eles funcionam quimicamente? Ótima pergunta. Basicamente, a gente tem dois tipos principais de filtros. Os orgânicos, Orgânicos? ou químicos. Tipo a avobenzona, o octinoxato. Eles têm moléculas que absorvem a radiação UV. A energia do sol entra na molécula e é transformada em calor, que não faz mal para a pele. Assim, eles impedem o dano solar. Que interessante o mecanismo. É bem inteligente. Mas eles também têm suas polêmicas, né? Ah, sim. Alguns, como a oxibenzona e o octinoxato, foram até proibidos lá no Havaí. Suspeitam que eles podem prejudicar os corais marinhos. Nossa. E tem também a discussão sobre se a nossa pele absorve esses filtros. Alguns estudos mostram que sim, que eles entram na corrente sanguínea. Mas, assim, até agora não tem prova de que isso cause problemas hormonais em humanos, sabe? A ciência ainda está investigando. Entendi. E qual outra opção, então? A outra opção são os filtros inorgânicos ou físicos, principalmente o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Ah, esses eu já ouvi falar. Eles funcionam mais como uma barreira mesmo. Refletem e espalham a luz do sol, como um espelho minúsculo. Eles também absorvem um pouco, mas a principal ação é essa de refletir. E são mais seguros. São considerados muito seguros, sim, ótimos para peles sensíveis, para crianças.
O único porém antigamente era que deixavam a pele meio branca. Ah, é verdade. Mas hoje a tecnologia já avançou muito, usam partículas bem pequenas, micro ou nanopartículas, que diminuem bastante esse efeito esbranquiçado. Que bom. E o FPS que a gente vê na embalagem, o que significa exatamente? FPS é o fator de proteção solar. Ele mede basicamente quanto tempo a mais a sua pele demora para ficar vermelha com o protetor comparado a sem nada. É uma medida principalmente contra a radiação UVB, que causa essa vermelhidão, a queimadura solar. Certo, faz sentido. Além desses ativos mais protagonistas, tem um monte de coadjuvante na fórmula, né? Tipo, os pigmentos da maquiagem. Sim, os pigmentos que dão a cor. Podem ser naturais, vindos de minerais, ou sintéticos. E aí também tem um ponto de atenção. Qual? Metais pesados. Antigamente, nossa, usavam coisas muito perigosas. Chumbo, arsênio, mercúrio, era comum. Credo. Hoje a regulamentação é bem mais rígida, claro. A Anvisa proíbe ou limita muito a quantidade de chumbo, cádmio, níquel, mas é sempre bom estar atento, especialmente em produtos de origem duvidosa. Com certeza. E para tudo isso durar na prateleira sem estragar, os conservantes. Isso, os conservantes. São super necessários, senão os produtos virariam um meio de cultura para bactérias, fungos. Ninguém quer isso. Não mesmo. Só que alguns conservantes também são bem controversos. Os parabenos, por exemplo. Existe uma discussão se eles poderiam interferir no nosso sistema hormonal, sabe? Uma possível desregulação endócrina. Já ouvi falar disso. Tem também o formaldeído e os ingredientes que liberam formaldeído. Esse é mais sério, porque o formaldeído é classificado como cancerígeno. Nossa. E tem outros, tipo fenoxietanol, a mistura MCMI, que pode dar alergia em algumas pessoas, e até antioxidantes, como o BHT e BHA, que ajudam a não oxidar o produto, mas também tem limites de concentração por segurança. Caramba, é um mundo de nomes estranhos e informações importantes no rótulo. É verdade. Por isso que é tão importante a gente criar o hábito de ler a lista de ingredientes. Dá um trabalhinho no começo, mas ajuda muito a fazer escolhas mais conscientes, né? Com certeza. E a boa notícia é que hoje tem muitas alternativas surgindo. Produtos orgânicos, naturais, veganos. E a questão do cruelty-free, né? Sem testes em animais. Uma prática antiga que, felizmente, está sendo cada vez mais questionada e regulamentada. A própria Anvisa tem normas sobre isso. Que bom que as coisas estão mudando nesse sentido. Então, para a gente fechar um pouco a ideia, os cosméticos são, de fato, química pura super complexos? Exato. Cada coisinha ali tem uma função. Limpar, hidratar, proteger, colorir. Mas é fundamental saber que alguns ingredientes podem ter, digamos, um lado B. Riscos para a saúde ou para o ambiente. Perfeito. E entender um pouquinho dessa química toda nos dá mais poder de escolha, né? Com certeza. E isso leva a gente a pensar, né? Como será que esse conhecimento sobre o que tem dentro dos potinhos das bisnagas influencia a nossa relação com a beleza, com o cuidado pessoal? Boa reflexão. Fica aí o convite, talvez, para a gente ter mais curiosidade com aquela lista de ingredientes na embalagem, pesquisar um pouquinho, entender a filosofia das marcas que a gente escolhe usar no dia a dia.